Abra comigo aí em 2 Pedro, capítulo 2, no verso de número 6. Diz assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. 7. E livrou o justo Ló. Pedro declara que Ló era justo. Ló vivia enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Verso 8. Porque este justo, então aqui é um pronome demonstrativo, está demonstrando de fato que Ló, ele era um verdadeiro filho de Abraão, ou seja, ele de fato praticava muitas vezes as obras de Abraão, porque assim declara Pedro em relação a Ló, diz que ele era um homem justo. E faz todo sentido quando a gente continua lendo, dizendo assim: habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via, ouvia sobre as suas obras injustas. Quando uma pessoa de fato ela é nascida de Deus, ou de fato há um grande operar de Deus dentro dela, essa pessoa ela fica incomodada com aquilo que desagrada a Deus. Existe um incômodo profundo dentro dela. Por isso que Paulo também disse que a carne cobiça contra o Espírito. Uma vez de fato que o Espírito Santo habita dentro de uma pessoa, e ela de fato está voltada para as coisas de Deus, e ela tem o Senhor dentro da sua vida, ela começa a se incomodar com tudo aquilo que é injusto, ela começa a se entristecer com tudo aquilo que desagrada a Deus. E isso, enquanto você viver neste mundo, você vai sempre ter essa sensação. A irmã citou aqui Romanos 7, que Paulo diz, clamando, com uma grande exclamação, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo sentia terrivelmente o ambiente, o seu interior, os pecados que muitas vezes rodeavam a vida dele, as coisas que desagradavam a Deus, fazia Paulo sentir muita dor. E aí Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, através do Espírito Santo, é o único capaz de nos dar força para vencer o mundo, para vencer o mal. Só que lembra numa vez que a gente pregou sobre as decisões que Abraão deu a liberdade para Ló escolher qual caminho que ele deveria seguir? Lembra que até então Ló olhou pela aparência a cidade de Sodoma e Gomorra, ele viu as campinas, ele viu aquele verde maravilhoso, ele foi atraído pela concupiscência dos olhos. No primeiro momento Ló não se ligou muito com a questão moral. Ao partir para a cidade de Sodoma e Gomorra, ele só se preocupou com a questão espiritual. Tem pessoas que quando vai tomar uma decisão, elas sempre tomam decisão em questão material, mas elas nunca pensam muitas vezes se aquilo ali vai levá-la para mais perto de Deus, ou vai afastá-la mais ainda para Deus, de Deus. Por isso que toda decisão tomada deve ser sujeita à oração a Deus, pedir para que Deus te guie. Porque Ló teve a liberdade de escolher o seu caminho, mas agora Ló está escravo da consequência da sua escolha. Ló agora está num ambiente totalmente imoral, tão imoral que ao ler comigo você vai ver como que era essa cidade de Sodoma e Gomorra. Abra comigo lá
em Gênesis, capítulo 18, no verso de número 32. A palavra Gênesis significa o início, mostra o início de toda a criação, mostra o início também do povo de Deus sendo gerado através de Abraão, uma grande nação espiritual sendo gerada de Abraão. Então, acompanha comigo lá, Gênesis, capítulo 18. Isso, 18 no verso de número 32. Gênesis 18, melhor dizendo, no verso de número 32. Presta muita atenção nisso aí, amados. Mas antes de a gente ler aqui o verso de número 32, acompanha comigo aqui o verso de número 20. Preste muita atenção aí. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e portanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabeloei. Então viraram aqueles varões do rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda ficava em pé diante da face do Senhor. Então 2 anjos vão até conferir a pecaminosidade da cidade de Sodoma e Gomorra, e um anjo, conhecido como o próprio Deus, está agora diante da face aí do Senhor. Abraão está diante desse anjo. Preste atenção aqui, porque Deus, ele sente a iniquidade do povo, e aqui você vê claramente que Deus, ele se preocupa com esse fator também. Você vê claramente que Deus, ele vê a iniquidade e ele tem um tempo determinado para punir essa iniquidade, para punir todo esse mal. Muitas pessoas criticam a Bíblia, muitos criticam as Escrituras, dizendo, ou muitas pessoas olham para o mundo e vê tanta maldade, tanta iniquidade, tanta desgraça, que muitas pessoas dizem assim: poxa, se Deus existisse, não haveria estrupos. Muitas pessoas pegaram esse caso aí do doutor Jairinho, né, que espancou o menino até a morte, e muitos dizem assim: tá vendo aí, ó, Deus não existe, olha só o que ele permitiu acontecer, olha só o que aconteceu, olha só o que Deus fez. Muitas pessoas ali naquele exato momento, elas pensam dessa forma assim: poxa, então Deus é mau, Deus, ele é muito mau, porque Deus, ele permite as coisas ruins acontecerem. Veja só a maldade, veja só o que fizeram com uma criança, e elas começam a olhar para o mundo todo, em volta do mundo todo, e elas olham para a injustiça social, elas olham para diversas pessoas passando fome no mundo inteiro, numa desgraça total, e elas chegam à seguinte conclusão: Deus não existe, porque o mal está no mundo. Mas na verdade, o mal estando no mundo é na verdade uma demonstração que a humanidade, ela está afastada de Deus. É uma forma de mostrar claramente também que o homem, ele não busca Deus, porque de fato, quando o homem busca Deus, ele ama a Deus acima de tudo, e ele ama também o próximo dele como a ele mesmo. E as pessoas dizem: poxa, mas Deus não faz nada. Aí esses mesmos que acham Deus pacifista muitas vezes, criticam as Escrituras e a Bíblia, quando Jesus diz que vão mandar os ímpios para o inferno. Criticam as Escrituras quando Deus manda um dilúvio e destrói toda uma população. Criticam a Deus quando Deus vem agora com muito juízo e destrói uma cidade com terríveis pecados, amados, coisas terríveis. Então vamos ver aqui como que está o ambiente dessa cidade. Vamos ver também aqui quais eram os pecados dessa cidade. Acompanha comigo, porque
quando Deus anuncia a Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão, eu vou destruir. Abraão, ele lembra que o seu sobrinho está justamente na cidade. Então Abraão começa a falar com Deus, começa a interceder da seguinte maneira: mas Deus, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade com justos e ímpios? Aí Abraão diz para Deus: digamos se dentro da cidade tivesse ali 50 justos. E Deus diz para Abraão: Abraão, se tivesse 50 justos, eu não destruiria a cidade. Para você ver, hein, amados, havia milhares de habitantes dentro da cidade. E continua: mas Senhor, se houvesse 45 ali justos. Abraão, se tivesse 45 eu não ia destruir. Senhor, mas se tivesse 40, se tivesse 30, se tivesse, Senhor, 20. Senhor, eu não quero ser chato aqui, contextualizando, né? Eu não quero ser chato, Senhor. Mas se tivesse ali 10, apenas 10 justos. E Deus fala para Abraão: Abraão, se tivesse 10, eu não destruiria a cidade. Para você ver o nível de perversão, para você ver o nível de imoralidade que esta cidade aqui estava. Por isso que eu digo, para Deus tomar uma atitude extrema, é porque a situação ela está muito extrema. Quando Deus pega Josué e fala: Josué, você vai passar pela cidade de Canaã e não vai sobrar ninguém ali, vai exterminar todos eles. Quando Deus diz isso, é porque a situação daquele povo está sem condições de vida. Então, amados, você precisa ver Deus como um ser que pune e como um ser que trará juízo sobre toda a terra. Hoje em dia as pessoas vê muito, né? Olha para Jesus e fala: Jesus é amor. Elas pegam o texto do não julgueis. Não julgueis, não julgueis. Mas não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus é amor, gente. Jesus não falou sobre a questão homossexual. Bom, como que Jesus não falou sobre essa questão, se ele falou que a volta dele vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra? É um engano falar isso. Se ele disse, os últimos dias será como Sodoma e Gomorra. Qual é a análise de Deus aqui em relação a esta cidade? Uma cidade perversa, pecaminosa. Acompanha comigo aí o verso de número 1. Olha só o que diz: e vieram os dois anjos a Sodoma, 19:1 em diante, tá? Capítulo 19, verso 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de onde, amados? De Sodoma. Para você ver que Ló, ele conseguiu enriquecer nessa cidade, porque ao morar na porta da cidade, você repara então que ele morava num lugar de destaque em Sodoma e Gomorra. Ele tinha uma posição de destaque ali naquela cidade, e ele está sentado à porta. E vendo-os, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se o rosto a... É interessante, amados. Agora eu vou conjecturar com as minhas palavras. Eu vou fazer uma inferência aqui agora. Eu vou fazer uma inferência. Não está aqui no texto, mas eu vou conjecturar com as minhas palavras. Digo eu, com as minhas palavras. Por que Ló ficava justamente logo à porta? E por que quando ele viu visitantes vindo à cidade, ele já corre para trazer esses visitantes? Segundo a minha percepção, é que esse povo, eles, quando vinha alguém visitar a terra de Sodoma e Gomorra, os habitantes violavam os convidados que ali vinham. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles cometiam atos pecaminosos contra esses estrangeiros que passavam por ali. Então aqui na minha conjectura, dá a entender que ele já fica ali na porta, vê os visitantes, já chama logo, porque se alguém da cidade que não seja ele ver, vai tentar abusar dos visitantes, dos convidados. Essa é a minha percepção que eu tenho do texto. E essa percepção se torna a cada hora real quando você lê os versículos posteriores. Lê comigo aí.
ainda na parte B do versículo 1, levantando-se ao seu encontro, inclinou-se o rosto em terra. Versículo 2, e diz: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso. Até o horário que ele manda, que ele quer despedir esses visitantes, eu achei curioso. Por que ele está mandando eles saírem logo de madrugada? Porque de madrugada praticamente está todo mundo dormindo, não tem ninguém perambulando pela cidade, e aí fica mais fácil para os visitantes não serem violados. É essa percepção que eu tenho com minhas palavras. Vamos continuar. E levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3, e ele porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Esses dois homens visitantes são os anjos, amados, que desceram ali. Abraão, qual o problema, Abraão, de a gente passar a noite aqui na rua? O lugar aqui não é bom? Não, vem para minha casa, entra. Essa é a percepção que a gente tem no texto. É como se, melhor Ló, né? É como se Ló estivesse dizendo assim: entra porque a situação aqui é perigosa, não dá para ficar na rua, numa cidade como essa. Olha só no versículo de número 4. E antes que deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até... E todo o povo de todos os bairros. Meu Deus do céu, olha que situação. Amados, imagina, só por essa pitada que as escrituras dá, imagina a situação dessa cidade, amados. Todas as pessoas de todos os bairros se juntam para a casa de Ló e querem violentar os visitantes, os hóspedes nesse exato momento agora de Ló. Olha só, e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, traze-os afora a nós, para que os conheçamos. Ô Ló, traz esses varões aí para fora, para que nós venhamos ter relações sexuais com ele. Olha o grau de perversidade na cidade, amados. A cidade é tão terrível, a imoralidade havia tomado conta de todos os lugares, sobretudo também um desejo sexual que não é natural. Quantas pessoas hoje aí querem deturpar as escrituras, dizendo que não, é que hoje você tem que ter uma interpretação diferente. Calma aí, nós estamos aqui anos e anos antes de Cristo. Cristo, quando vem ao mundo, diz: olha, o fim dos tempos vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra. E depois o apóstolo Paulo, deixa marcado aí que eu vou te mostrar uma coisa aqui. Deixa marcado aí. Deixa marcado. Eles tinham desejos sexuais que não era natural, violavam os hóspedes, as pessoas que passavam por ali. Meu Deus, você consegue imaginar pessoas que talvez não conheciam a cidade, passando pela cidade, sendo estrupadas no meio da rua, sendo violentadas no meio da rua, amados? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Mulheres sendo tomadas, homens tomados inocentemente para um abuso sexual, para um estupro de vulnerável. Romanos capítulo 1, verso de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em que, amados, a injustiça. Havia uma prática terrível entre os gregos e os romanos, aonde era multiplicado-se também grandes práticas homossexuais entre homens.
Paulo vai admoestá-los, Paulo vai advertir os cristãos sobre essa prática, e olha só o que ele diz aqui no verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Há um grande debate sobre essa questão aqui. Apesar de ser também contrário à natureza, o relacionamento, de acordo com a Bíblia, entre duas mulheres, eu acredito que o texto está falando da prática de sexo anal. E eu vou te mostrar o porquê que eu acredito que o texto também aqui no verso 26 está falando da prática do sexo anal. Você reparou que Paulo aqui no verso 26, ele não diz, porque as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e ele não diz assim, mulher com mulher, ele não diz isso. Mas o uso natural, o que é o uso natural? Fisiologicamente, você vai ver que existem órgãos que devem estar no seu devido lugar e que foram projetados por Deus para se relacionarem. E ao fugir desse padrão colocado por Deus, isso é conhecido como uma prática contrária ao que Deus fez pela natureza. E o homem é sempre assim, sempre querendo mudar aquilo que é natural por aquilo que não é natural. Leia o texto comigo de novo. Porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário a... Porque o que estava acontecendo? Havia uma grande expansão do homossexualismo aqui, dentro desse contexto, e muitos homens casados tinham essas práticas, casados com mulheres, tinham essas práticas com outros homens. Então, ao chegar em casa, eles forçavam muitas vezes as mulheres a não mais se relacionar com elas de forma natural. Mudaram o uso natural da mulher e se inflamaram na sua sensualidade. E é o que acontece muitas vezes nos dias de hoje, tá, amados? É o que acontece, tá? Versículo 27. Semelhantemente também os varões, ou seja, semelhante às mulheres, ó, deixaram também, semelhantemente também os homens, os varões, deixando o uso natural da mulher. Está falando do órgão genital da mulher, o uso natural. Aí ele continua. Se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Então não tem como mudar a palavra de Deus, amados, porque tem muitas pessoas que não conseguem, não querem mais continuar lutando, porque até mesmo para um casal heterossexual há uma luta constante na carne para manter a fidelidade. Sim ou não, amados? Claro que existe. Então, se existe uma luta interior em mim para não querer ficar apenas com uma esposa, então nós vamos agora abrir a igreja das 3, 4, 5 esposas, a igreja do casal misto. Vamos agora fundar diversas religiões nesse sentido. Por isso que Paulo falou, eles não vão aguentar essa doutrina, eles vão buscar doutores segundo seus próprios desejos. Na carne do homem geme muitas vezes desejos naturais fora do casamento. Ele vai ter que lutar contra aquilo ali através de Cristo. E em Cristo Jesus ele vai conseguir vencer com certeza. Mas aí muitos dizem assim, eu não consigo vencer, é mais forte do que eu. Vamos abrir agora uma igreja, a igreja liberal. Porque é assim que muitos homoafetivos fizeram. Não estou conseguindo vencer esse desejo, então agora nós vamos formar aqui a igreja dos gays. A igreja disso, a igreja daquilo outro. Eu estou sendo franco aqui, jogando reto mesmo, amados. Não tem blá blá blá, é reto contigo, é a realidade. Dentro da escritura não pode ser alterado o que já está ali, amados. Jesus não falou nada disso. Claro que falou, ele citou o exemplo de Sodoma e Gomorra, gente.
É muito simples de entender. Olha só, versículo de número 28. Vou me estender hoje, amados. Segura aí, aperta o cinto. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ou seja, não se importa. Lembra que eu disse para você que enquanto viver nessa terra, você vai sempre sentir as dores. É sempre luta interior constante. Lembra que eu disse isso para você? O próprio Paulo falou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que lutar, amados, pelo que é certo. Porque depois você pode ter certeza de uma coisa: depois, quando você ressuscitar com o corpo glorificado, meu irmão, ali você vai sentir essa paz eterna. E as lutas interiores que você tem hoje, você não terá mais depois. As lutas interiores que você tem, 40, 70 anos, 100 anos, você vai passar uma eternidade inteira sem ter essas lutas. O Senhor irá te aperfeiçoar. Vale a pena lutar para ser fiel às Escrituras Sagradas. Vale a pena lutar por cada doutrina bíblica do Senhor Jesus, porque depois, quando nós atravessarmos esta vida, viveremos em glória no lugar celestial, onde não vai haver mais morte, não vai haver mais guerra, pecado, desgraça, choro, nada. Viveremos em plena paz com o nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Vale a pena ser fiel. Não deixe de ser fiel. Porque o inimigo vai tentar colocar na tua mente: você está tanto tempo na igreja, você está tanto tempo servindo, vale a pena ficar quanto tempo for preciso, porque uma eternidade nos espera daqui para frente. Vale a pena, amados. Vale a pena. Eu não estou conseguindo vencer esse pecado aqui. Então vou lá para a igreja que aceita esse pecado meu. É assim que está o dia de hoje, amados. Não estou conseguindo vencer, então vou para lá. Volte comigo lá em Sodoma. Só na Bíblia, tá, amados? Passei. Meus irmãos, terrível. Gênesis 19. No verso de número 6, 19:6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas eu tenho. Lembrando que essas filhas aqui que ele tem, era noiva, tá, amados? Mais pra frente a gente vai ver isso. E eu vou te mostrar o porquê que ele fez isso. E eis aqui 2 filhas, elas ainda nem conheceram varão, né? Eram 2 moças virgens ainda. Para você ver como pode, ele está numa cidade perversa, em Sodoma e Gomorra, e ainda assim, ele lutou para preservar a virgindade de suas filhas. De fato, Ló era um homem justo, amados. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que aqueles homens que estão ali, eles não têm mais desejo nenhum por mulheres. O negócio dele é varão com varão. Eles sabem, Ló sabe justamente que mesmo ele fazendo isso, eles não vão querer a sua filha. Então ele coloca logo a mulher. Por que ele não botou ali os genros? Por que ele não disse: tem aqui os meus genros, olha aqui os meus genros, podem fazer o que forem com meus genros? Não, ele coloca as filhas, porque eles não tinham mais prazer por mulheres, era só varão com varão. Fora trarei e fareis dela como bem for nos vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. É meio estranho, né? Como é que pode ele fez isso com as filhas? Presta atenção, o Ló não mudou, ele continua brigando para manter a pureza das filhas. Só que aqueles varões, eles não queriam ter relação com mulheres, era varão com varão.
Eles estão chamando os anjos, traz para fora aí porque nós queremos ter relações com eles. Versículo de número 10. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar. Ou seja, os anjos feriram eles com uma cegueira e eles não conseguiram mais achar a porta, né? Profundo essa questão. E é interessante que, sendo eles, todos eles ficaram cegos, até mesmo como um juízo de Deus na hora de derramar fogo sobre aquele lugar, não teria como eles fugirem dali. Olha que profundidade, amados. Olha que profundidade. E olha só no versículo de número 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não pereçais na injustiça desta cidade. E ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. O apego pela cidade era tão terrível, amados, que eles demoraram a se arrumar. Os anjos já disseram: olha, vai ser tudo destruído aqui. Mas o coração deles estavam tão agarrados naquela terra ali, nas questões materiais, que quase que eles ficam para trás. E aí depois Deus diz o seguinte, olha o versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Tem gente que acha que era simplesmente isso aqui que eles quiseram dizer, ó. Não, não era simplesmente isso não. Esse olhar atrás, você pode pegar em todos os estudiosos desse texto, esse olhar atrás está ligado a voltar para a cidade. Tanto é que quando você vê aqui, mais para frente, o próprio Abraão, ele vai se levantar e vai ver a destruição da cidade. Mas o que vai acontecer com a mulher de Ló? Ela vai olhar para trás, ou seja, o coração dela está tão agarrado, que possivelmente ela correu para trás, para tentar buscar alguma coisa ou algum pertence, e ali ela recebe um juízo virando uma estátua de sal, não é? Preste muita atenção aí no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Por isso que Jesus disse: olha, aquele que põe a mão no arado não pode olhar, ou seja, não pode voltar. Deus não quer que você hoje seja um cristão genuíno na presença dele e amanhã você volte para o mundão. É nesse sentido. Não olhar para trás nesse sentido, não é simplesmente virar o pescoço, não. É estar com o coração lá dentro e voltar ao lugar de terrível pecaminosidade. Então preste atenção aqui, porque muita gente, quando vai falar de Sodoma e Gomorra, acha que o pecado de Sodoma e Gomorra é só a questão da homossexualidade do povo. Não, existe ali indícios de uma forte opressão social, e eu quero que você passeie comigo nas escrituras um pouquinho. Abra comigo em Isaías capítulo 1 no verso 10. Não, foi um conjunto de várias questões morais, imorais melhor dizendo, que fez com que Deus viesse a destruir aquela cidade com tudo o que tinha. Muitos estudiosos dizem que Sodoma e Gomorra hoje, o local dela é justamente onde está lá o Mar Morto, né? O mar lhe cobriu a cidade ali. Muitos dizem que a Sodoma e Gomorra atual, ela fica naquela região ali do Mar Morto. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 1, no verso de número 10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de... Então ele faz uma comparação com o povo de Sodoma e Gomorra
e a questão moral do povo judeu. Ele faz um paralelo, né? Ele dá um exemplo. E quando a gente lê o capítulo 1 completo, vê que o povo estava numa terrível opressão social. Quando você lê aqui, ó, o versículo de número 17, mostra claramente isso. Olha o versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então o texto aponta claramente que existe uma grande opressão moral aqui no povo judeu, para com o povo judeu, uma opressão social, melhor dizendo, uma falsidade religiosa muito grande também, porque quando você lê o texto no versículo 15 aqui, olha o que diz: pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós o quê? Lembra que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem? E quando o povo não teme a Deus, Deus esconde os olhos desse povo. Eles levantavam a mão para fazer o culto, né? Mas honrava só com os lábios, o coração estava longe, estava oprimindo os irmãos, o seu povo, fazendo injustiça social, né? E no Brasil existe muito essa opressão social, né, amados? Muito mesmo essa opressão social. Tem um amigo meu, trabalhava comigo na Casas Bahia, e ele foi morar nos Estados Unidos. Amados, em questão de meses, ele levantou a vida dele lá assim, ó. A gente ficou pasmo. Como ele conseguiu se levantar lá em questão de meses. No primeiro mês ele começou quebrando pedra. Daqui a pouco ele se levantou de uma tal maneira, mas foi tão rápido, né? Hoje ele faz parte de uma empresa lá que vende carros. Então assim, amados, você vê a diferença, né? Lá não tem, praticamente não tem inflação. O mesmo preço que está hoje do arroz lá, daqui a 10 anos está o mesmo valor lá. Mas aqui é diferente, né? Inflação em cima de inflação. A cada dia as coisas vão ficando mais e mais caras, porque aqui existe uma forte opressão social, uma corrupção muito grande por parte dos líderes da nação, dos governantes também aí da nação. E essa corrupção, ela respinga sobre o povo. Na hora de criar leis, eles vão criando leis somente para beneficiar a si próprio, e o povo a cada dia mais sendo escravizados, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar muito para botar o pão para casa, amados. A gente tem que ter aí 1 ou 2 empregos, tem que dar uma de Július nesse país aqui, tem que dar uma de Július, porque as coisas estão tão caras, e se a gente não tiver outra fonte de renda, a gente não consegue fazer mais nada. Essa é a realidade do nosso país, amado. Tudo caro, salário baixo demais, imposto altíssimo sobre as coisas, né? Aí você pega o preço das coisas lá, não precisa nem ficar convertendo para real e dólar não, porque lá eles recebem dólar. Então eu acho mó doideira ficar convertendo, lá eles recebem dólar, amados. Mas o preço das coisas é absurdamente diferente, amados. Existe uma opressão por causa da corrupção. No Brasil isso é muito maior do que em muitos países por causa da corrupção. Então assim também estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Lembrando que existia também muito adultério, mentira, proteção aos criminosos. Em Jeremias capítulo 23:14 fala sobre isso, essa proteção aos criminosos. Eu disse que eu ia me estender, então lê comigo lá, Jeremias 23:14. Faço questão que você acompanhe esse texto comigo. 23:14. E sabe o mais terrível disso tudo nesse texto aí, amados? É que os profetas que se diziam de Deus estavam fazendo parte também dessas coisas. 23:14. Mas nos profetas de Jerusalém eu vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, e esforçam as mãos de quem, amados? Proteção aos malfeitores, né? Eu fico pasmo com muita gente, amados, em questão política. Você lembra que eu apoiei o presidente Bolsonaro antes de acontecer tudo o que está acontecendo? Eu apoiei, mas eu fui bem sincero com vocês, amados. Eu falei, se ele fizer besteira, eu vou bater, eu vou criticar mesmo.
E aí, conforme foi governando, aí veio denúncias contra o filho dele de corrupção. Amados, eu acompanhei muito política, eu vi toda a manobra que ele fez para proteger o filho, para blindar o filho. Trocou até mesmo o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro para blindar o filho. Amados, e até hoje eu tenho visto assim, meu Deus, até a forma como ele está agindo com a pandemia. E eu vejo um monte de gente idolatrando. É o mito. A pessoa ainda idolatra, amados. É uma coisa assim, meu Deus, não consegue perceber que muita maldade está sendo feita aí para fortalecer a mão de criminosos. Basta olhar as pessoas que o presidente ele indicou, amados, em diversos setores, que vão totalmente contrário de tudo aquilo que ele defendia no princípio. Então fico pasmo que as pessoas continuam lá. Muitos que diziam, não, se fazer besteira, né, a gente vai criticar mesmo. Critica nada, fica idolatrando o homem, amados. Ou seja, e muitos pastores aí fechados com ele, né? Muitos aí, ó, ou seja, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Se tivesse um povo mais crítico ao governo, você acha que ele faria tanta besteira? Faria não, amados. Mas você viu aquele, montam uma reunião, né? E aí junta um monte de gente lá, sem máscara, e começa o povo que tá, é mito, isso aí é o mito, e o povo sem máscara, e o povo, meu Deus, o povo alienado, amados. É muito triste ver o povo idolatrando homens. Olha, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como quem? Você acha que eu vou dar ponto sem nó na escritura? E moradores de Gomorra. Deus está dizendo, olha, esse povo tem agido como Sodoma e Gomorra. Então não pensa você que o problema de Sodoma e Gomorra é só a questão sexual. Não é. É várias questões misturadas, amados. Mais uma questão aqui que eu quero colocar para você. Eu não costumo me estender tanto não, amados, mas eu acho que é necessário, sabe? Para você ter uma maior compreensão sobre Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, verso 49. Pô, pastor, ficar falando aí de política aí, a Bíblia também fala de política em vastos pontos. Tem que criticar mesmo aquilo que é errado. Jeremias não ia lá, denunciava os reis e os falsos governantes, os príncipes. Tem que falar mesmo, amados. Tem liberdade para falar. Não pode passar a mão na cabeça de ninguém não, amados. Pode ficar idolatrando ninguém não. Só existe um que a gente deve seguir fielmente: Jesus Cristo. Porque enquanto ele esteve nessa terra, ele não se rendeu por poder político e também não se rendeu por poder religioso. Foi firme até o final e até a morte de cruz. É esse aí que você deve escutar e olhar sempre, basear a tua vida sempre nele. Diz assim, Ezequiel 16:49: e eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a maldade de Sodoma? Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do... Olha só, o povo era farto lá, né? Tá parecendo muito com Laodiceia, né? Um povo que tinha tudo materialmente, mas eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. E foi o que aconteceu. Sodoma e Gomorra é uma figura do que acontecerá ainda mais para frente nesse mundo. Deus falou para Abraão: Abraão, quando a iniquidade dos cananeus for completada, eu vou julgar aquele povo. Existe, amados, um limite que Deus permite, mas é como se fosse um copo que vai enchendo, e tem um momento de transbordar. Assim é a humanidade. Jesus disse: nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar,
vai chegar um momento onde a terra vai estar tão terrível de habitar, que aí a gente poderá dizer assim: é o princípio, é o fim de todas as coisas. E eu quero terminar aqui em Apocalipse 6, no verso de número 15. Eu vejo, amados, a cada dia a mensagem do juízo, ela está sumindo, está desaparecendo. Tem poucos que ainda falam do juízo. Pastor Paulo Júnior, muita gente que o pastor Paulo Júnior é rígido, mas eu prefiro mil vezes. Você acha que Deus vai me chegar lá? Quando eu estiver diante do juízo final, Deus vai chegar assim e falar para mim: meu filho, você foi muito rígido com a minha palavra. Você acha que Deus vai julgar o profeta porque ele foi rígido com a palavra? Claro que não, amados. Claro que não. Mas assim, hoje tem poucos profetas aí, de fato aí, são poucos, mas existem, falando sobre o juízo. A mensagem de juízo, ela está sumindo, amado. Você não reparou isso não, querido? Você não reparou que a pregação de juízo, ela está cada dia mais se retirando dos altares? Ninguém mais fala sobre o juízo de Deus. É claro que eu não estou generalizando aqui na minha fala, mas está cada dia se perdendo a mensagem do juízo. Olha só, o capítulo 6, no verso 15, vamos terminar. Para vocês aí que talvez estão me assistindo: Deus é amor, né? Jesus Cristo é amor, Ele não faz mal, Ele não critica, Ele não julga. Lê o Apocalipse então comigo, capítulo 6, no verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira de quem? A ira de Jesus, né? Daquele que é paz e amor, que aceita tudo, né? Olha aí, 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Por isso que eu vou criticar mais uma vez o pessoal aí que fica bitolado com esse negócio de Illuminati, que esse negócio de teoria da conspiração, e que fica o dia inteiro vendo. Querido, leia a Escritura por todo o tempo. Nimrod tentou dominar sobre toda a terra. O que Deus fez? Confundiu a língua de todo mundo e vai se espalhar. O povo na iniquidade nos tempos de Noé, Deus mandou o dilúvio, destruiu. A soberba do rei da Babilônia, Nabucodonosor, o que ele virou? Uma besta fera. E assim sempre vai acontecer sucessivamente. Mas muita gente, para receber like aí das pessoas, ficam colocando essas teorias das conspiração na cabeça do povo, e não falam de Jesus, não falam do Evangelho, não falam sobre arrependimento, não pregam sobre pecado, não falam nada sobre isso. É só conspiração dia após dia. Olha aí, amados, versículo 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá resistir? Pode ficar em pé, queridos. Não, porque a terra é plana, entendeu? A terra é plana e os Illuminati estão escondendo isso da gente. Quem diz que a terra é redonda está negando a Jesus Cristo. Tem gente que está assim, chegou a esse ponto, amados. Quem afirmar hoje que a terra é redonda está negando a Jesus Cristo, está adorando o anticristo. Tem gente que vai dizer até que crer na terra redonda vai ter a barca da besta, né? Tá povo bitoladão mesmo com esses negócios aí, mas não quer mais saber de Jesus, não estão congregando mais, fica em casa o dia inteiro, não faz nada para ninguém, para o Evangelho. O juízo de Deus virá, amado, sobre o mundo. E o nosso pedido deve ser ficar firmes.
Fica firmes e constantes. Interceder, amados. Porque ainda existem muitos justos que talvez estão enrolados como Ló em Sodoma e Gomorra e precisam ser retirados urgentemente desse ambiente. Precisam ser removidos desse ambiente terrível. Ore a Jesus nesse sentido e nesse dia. Firmar o teu coração. Pense um pouco mais na eternidade, queridos. A gente tem que buscar nossas qualificações profissionais a cada dia. Com certeza você tem que buscar. Mas nunca se esquecer da maior qualificação de todas, que é o teu nome escrito no livro da vida. Não deixe que as coisas esfriem tua vida. Se mantenha fiel e firme na palavra de Deus, não importa as circunstâncias. Oh Espírito Santo, como Tu és bem-vindo aqui. Como sentimos aqui a Tua presença, Senhor. A doce presença do Teu Espírito pairando sobre os nossos corações. Como a Tua palavra é um aviso constante, toda hora ela nos avisa, Senhor. Esse mundo está reservado para o fogo, como Pedro diz na sua carta. As coisas vão passando e é de mal a pior. A tecnologia vai aumentando. O amor das pessoas vão se esfriando. Tudo muito mecânico, as coisas orgânicas estão indo embora. Oh Senhor, como já tem falado desde o princípio aqui, cuida do nosso coração para não se corromper com esse mundo. Guarda o nosso coração. Nós não temos a capacidade de guardar ele por nós mesmos. Somos como ovelhas perdidas. Precisamos da Tua direção, ó Papaizinho. Guia a gente, Senhor. Guia-nos pelas veredas da justiça, refrigerando nossa alma constantemente, purificando nosso coração. Porque enquanto a gente habitar nessa terra, a gente vai muitas vezes sentir como Ló, angustiados. Meu Deus, a injustiça do país me angustia tanto, entristece tanto o nosso coração, Senhor. Quando a gente olha para o cenário do Brasil, quando a gente olha para o cenário do Brasil, a gente fica tão triste, tão angustiados, meu Deus. A gente fica triste, Senhor. Mas nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Nós somos celestiais. Nós temos uma natureza gerada pelo Teu sangue na cruz. O Senhor nos fez nascer de novo. Glória a Deus. Oh, me guarda, Senhor, me guarda. Me guarda nesse mundo, Senhor. Jesus disse: eu peço não para que tires do mundo, mas para que livres do mal. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, queridos, que você seja uma mente que lhe influencie e não que seja influenciado pelo mundão, pelas coisas do mundão. Uma mente focada em Deus, em Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória eterna. Oh Espírito Santo, é um momento de oração. Vai aí no seu lugar orando, orando. Não olhe para trás, não queira olhar para trás, não queira voltar, meu irmão. Porque
porque o fim vai ser terrível de quem voltar. Não faça como a mulher de Ló que voltou para trás. O coração estava lá, estava agarrado lá naquele local.